Paz do nosso Mestre Jesus esteja com todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa. Aqueles que se encontram aqui pela primeira vez, aos nossos frequentadores já habituais, sintam-se abraçados por todos nós, trabalhadores dessa casa. Hoje, como proposta de palestra, trazemos o nosso querido irmão Alexandre Barros, do Centro Espírita Ermelinda Lopes, com o tema Tem de Bom Ânimo. É a primeira vez do Alexandre aqui na nossa casa e esperemos que volte mais vezes também. Antes de iniciar de fazer a nossa prece, para iniciar os trabalhos da noite de hoje, alguns avisos, tá? Nossa casa dispõe de atividades evangélicas, campanha do quilo, campanha de sinal, campanha da sopa, campanha do pão e estudos, horários e datas no quadro de aviso na área externa ou pode pegar informação com qualquer um dos trabalhadores da casa. Quem trouxe água para fluidificar no final, tá? Após sair da sala do passe, por favor, não esquecer, verificar o nome para não levar a água trocada. Esse aviso eu vou dar também no final, antes de fazer a nossa prece de encerramento. Aqui nessa salinha do meio tem uma caixinha de vibração, tá? A vibração acontece todas as sextas-feiras, às 19 horas. Quem colocar o nome na vibração, o ideal é que nesse horário se permaneça em prece, mentalizando a pessoa, para quem colocou o nome, né, para a vibração, para poder auxiliar no trabalho da vibração. Vamos agora fazer a nossa prece para iniciar os nossos trabalhos da noite. Aqueles que se sentirem à vontade podem fechar os olhos. Vamos elevar o nosso pensamento. Querido Mestre Jesus, querido mentor e irmão Moacir, te agradecemos por mais essa oportunidade, por abrir as portas de tua casa para nós, eternos pedintes que somos, que hoje possamos com certeza sair daqui um pouco melhor do que aqui chegamos. Que hoje sobre nós possam se derramar as bênçãos do nosso Mestre, que possamos aprender do Evangelho para utilizar nessa nossa jornada, nessa nossa caminhada evolutiva que muitas vezes é tão sofrida, que possamos aprender, amar e, acima de tudo, ser felizes. Que o Senhor nos abençoe, nos proteja, dê ao nosso irmão que fará uso da palavra a intuição e a proteção necessária para chegar aos corações necessitados na noite de hoje. Que Deus os abençoe, meus queridos. Passo agora a palavra ao meu querido irmão, pode ficar à vontade. Até as 20h45. Uma horinha. Se precisar de 5 minutinhos a mais, aí a gente dá um jeitinho. Se precisar de mais um tempinho, 5 minutinhos, que às vezes... Boa noite. Estão me ouvindo bem? Eu preciso falar um pouco mais alto. É porque como eu estou ouvindo o barulho do ventilador, aí a minha tendência vai ser falar um pouco mais alto. Me perdoe se em algum momento vocês acharem que eu estou falando de forma estridente. Inclusive eu estou tentando regular o microfone aqui, para que ele fique bem confortável para mim, e eu não sei se para vocês também. Agora eu acho que está melhor. Vamos ver. Aí atrás está todo mundo me ouvindo bem? Ali? Ótimo. Bem, como já foi colocado, né, já foi dito, eu sou Alexandre Barros, meu nome está ali, fiquei tão preocupado com o meu nome ali, fica com medo, brincadeira. Eu sou voluntário do Centro Espírita Ermelinda Lopes. Eu moro no Cabo de Santo Agostinho, quer dizer, eu sou do Cabo de Santo Agostinho, moro no bairro da Torre, e o Centro Espírita fica lá perto do aeroporto. Mas eu vou para onde me chamarem, como é o caso aqui, né? A casa que eu não conhecia, por sinal está de aniversário, não é isso? O mês de setembro também é aniversário da nossa. A nossa completou no dia 7 de setembro 68 anos. Essas casas são bem longevas, né? Essa aqui tem 70 aí?
77. Pode ser que ele tenha mentido, mas vamos fazer de conta que é 77. Pois bem, mas eu quero, agora falando sério, eu quero dar os parabéns à instituição, à Casa Espírita, porque eu confesso a vocês que é um grande desafio manter uma instituição, que vamos chamar de religiosa, por tanto tempo. Porque são muitas passagens, são muitas dificuldades, são muitos desafios que surgem, que ocorrem e, lamentavelmente, muitas não conseguem sobreviver, e eis que a Casa de Moacir cá está, e desejamos realmente que ela complete muitos, centenas de aniversários, com vocês no futuro reencarnados aqui também, comemorando com a gente, que vai ser muito bom. Vou falar em muito bom, o título da palestra está ali, tem de bom ânimo, ou tem bom ânimo, tanto faz. Aqui está o roteiro da palestra, tá? Não sei se eu vou abordar tudo que está aqui, mas ao terminar, se alguém tiver interesse pelo roteiro, só vem buscar. Essa expressão, a gente vai saber exatamente de onde tiramos, é um contexto, vamos contextualizá-la rapidamente, e ela é do Atos dos Apóstolos, ou de Atos dos Apóstolos, e foi do capítulo 23, versículo 11, especificamente essa expressão. A pergunta é, quem disse a quem e por quê? Mas antes de sabermos quem disse a quem e por quê aqui, que eu sei quem sou, e estou vendo vocês, e sei relativamente vocês estão na minha frente, e eu vou perguntar, como é que vocês estão? Estão com bom ânimo elevado? Ou estão com ânimo elevado? Estão? Quem está de ânimo elevado fica em pé. Não, fiquem não, é brincadeira. Eu sei, senão todo mundo vai querer ficar sentado. A gente vai descontrair um pouquinho, porque eu não entendo que as palestras espíritas tenham que ser sisudas, É por isso que eu estou andando assim com essa blusa assim mais animada, para a gente dar uma animadazinha, até porque levantar o nosso ânimo, não é verdade? Não que eu não gosto de preto, eu até gosto de preto, mas imagina que eu tivesse chegado aqui todos de preto e falando de forma muito lenta, assim. Vocês iam dormir, tenho certeza que Flávio nunca mais ia me chamar. Mas vamos falar sério agora, embora eu esteja falando sério, descontraídamente sério. A manutenção do ânimo elevado é um grande desafio de todos os dias, não é? Porque nós somos espíritos em processo de evolução, estamos caminhando num processo de educação moral, de desenvolvimento intelectual, enfim, é para isso que nós viemos, é para isso que nós estamos aqui, num mundo como este, que ele está em sintonia com a nossa condição, ou nós estamos com a sintonia da condição desta morada, deste mundo chamado Terra. Mas como nós estamos no início da nossa caminhada, parece que não, mas estamos, tá? Mal saímos de uma condição de espíritos primitivos. Estamos numa segunda fase de 5, talvez até mais, que existam na nossa evolução. Nós só tivemos 20 mil encarnações, isso não é nada. Não precisa rir não, mas é verdade. Eu digo 20 mil encarnações, não é que eu saiba, não é que eu calculei. Para a Terra, na verdade, tem 4,5 bilhões de anos, e dizem que a humanidade surgiu na Terra mais ou menos 1 milhão de anos. Então eu calculei, não é? Se a gente tivesse 50 anos de vida em cada encarnação, e mais um pouquinho no plano espiritual, reencarnando em 1 milhão, dá mais ou menos 20 mil encarnações. Não é nada. É sério, não é nada. Sabe por que não é nada? Porque nós somos o quê? Espíritos imortais. Vocês têm ideia do que é ser espírito imortal? Tem? Tem nada. Desculpa, tem não. A gente não tem ideia do que é ser espírito imortal. Sabe por quê? Porque nós estamos muito presos a este corpo físico. Nas nossas ideias, nossos pensamentos estão materializados. Nós estamos envolvidos nas angústias do dia a dia, nas vicissitudes de um mundo inferior ou em processo evolutivo como é a Terra, e que nós nos materializamos de tal maneira que nós nos preocupamos com o nosso dia a dia, sempre com o nosso dia a dia, mas também nos angustiamos com o depois de amanhã, a semana que vem, o mês que vem, sempre assim. Então nós estamos presos em ideias, sentimentos e pensamentos a um mundo físico, ou seja, nós estamos colocando algemas onde relativamente não deveria existir. Somos espíritos, nós não pertencemos a este mundo. Vocês sabiam disso?
É sério. Não foi eu que disse, foi Jesus. Jesus, quando ora ao Pai, quando ele diz a Deus, ele se referindo aos discípulos, mas depois ele se refere à humanidade inteira. Ele diz assim: ó Pai, eu não vos peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Está vendo? Estão no mundo, mas não são do mundo. Nós não somos desse mundo, nós estamos nesse mundo. Uma pergunta: um aluno que vai para a escola e praticamente tem aquela escola integral. Aqui, por exemplo, nós temos o Dom Vital, não é isso? Não tem ali o Dom Vital? Pois bem, uma escola integral. O menino chega de manhã e sai de noite, todos os dias, todos os dias. É a casa dele? Ele talvez passe mais tempo lá do que em casa, não é isso? Mas ali não é a casa dele. Assim somos nós. Nós estamos na terra, mas não somos da terra. A prova de que não somos da terra é que a gente desencarna. A gente morre, a gente volta para casa, a gente vai para o mundo espiritual. Então, é este mundo. Mas este mundo de tal maneira está ligado a nós e nós ligados a eles por causa da nossa condição evolutiva, que achamos que somos daqui, que vivemos aqui. E as angústias, as transformações, as mutações, porque faz parte do processo evolutivo de um mundo como este, também nos deixam inquietos. Existem muitos motivos para que o nosso ânimo rebaixe. É sério. Nós podemos dormir animados e acordar desanimados. Não aconteceu nada. Como pode? Alguém dorme feliz, bem, do lado da esposa, do marido, do filho, do irmão, enfim, e acorda triste. O que aconteceu? Você estava dormindo? Aconteceu alguma coisa? Aconteceu. Capítulo 5 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, a melancolia. Aconteceu. Sabe por quê? Porque nós, na condição de espíritos, ansiamos pela nossa liberdade. Isso aqui é prisão. Embora todo mundo goste, quer dizer, uma boa parte, mas isso é prisão. Então nós ansiamos por nossa liberdade. Então saímos do corpo, passamos algumas horas no mundo espiritual, vamos para determinados lugares, reencontramos determinadas pessoas, inclusive pessoas que nós amamos muito e que nos amam. Matamos a saudade, matamos é no sentido figurado. Visitamos lugares, sentimos a beleza, a maravilha de sermos espíritos livres. E depois, acordamos nesse corpo. Aí fica triste, é sério. Aí passa um bom tempo. E sabe o que é para complicar? Se o corpo estiver enfermo. Se tivermos uma cegueira, tivermos uma paralisia, estivermos com câncer, ou o nosso corpo for mutilado, tivermos uma das partes do nosso corpo comprometida, ou já estivermos numa idade da senectude, lá com 90 e tantos anos, e quando voltamos para o corpo, a gente nem consegue se levantar da cama. Então o espírito se sente mal, então ele entristece. Então vejamos que isso deixa a gente desanimado. Mas não é só isso. Vamos deixar o dormir para lá, vamos trazer para cá as inconsistências que nós estamos vivenciando neste mundo, neste momento. Ora, alguém aqui já ouviu falar numa expressão chamada transição planetária? Já? Por favor, levanta a mão quem já ouviu. Eu estava doido que vocês levantassem. É você, vem cá, explicar para a gente. Eu pego mesmo, Não, estou brincando. É porque eu sou professor mesmo, não de espiritismo, de geografia. E aí eu interajo muito com os meus alunos. E aí, quando tem oportunidade, eu questiono, eles falam: é tão bom, é o momento que eu bebo água, enfim, é brincadeira. É o momento em que eu também aprendo com eles. Porque eu não entendo, sinceramente, que as palestras, obrigatoriamente, elas têm que ser só minha. Até porque eu não tenho a verdade. Vocês também têm, vocês têm necessidades, têm dúvidas, podem inclusive fazer perguntas, levanta a mão, pergunta. Olha, está aqui Flávio para responder, se eu não souber. É sério. Então, nós estamos vivendo num momento muito, mas muito especial, para não dizer delicado, para não dizer desafiador, para não dizer decisivo, para não dizer, eu não gosto dessa expressão não, apaguem essa quando eu disser, difícil da história da humanidade na Terra. Porque estamos vivendo um momento de transição. E o que vem a ser isso? Explicando rapidamente, dê uma olhadinha aqui embaixo, vai aparecer uma nota de rodapé. Não, brincadeira, olha para mim. Aqui, eu vou falar para vocês, escutem. A Terra, assim como outros corpos celestes que gravitam nesse infinito universo, podem ser habitados, ou são habitáveis.
A terra foi feita para ser habitada. Então, quando ela é habitada, ela vira um mundo. Quando não tem ninguém, é só um corpo celeste. Passa a ser mundo porque tem pessoas. É feita uma casa. Uma casa que não tem ninguém é uma casa, não é isso? Mas uma casa que tem pessoas vira um lar. Não pode ser um lar sem ninguém, deu para entender, né? Que beleza, foi fácil essa. Pois bem, e nós sabemos que tudo na natureza evolui. Deus, só quem não evolui é Deus, porque Deus já é perfeito. Não me pergunte como é que ele é perfeito, que eu não sei. Quando eu souber, eu digo a vocês. É uma palestra que eu vou fazer daqui a algumas encarnações. Então, tudo evolui no universo. Tudo, absolutamente tudo, tudo, tudo. O próprio universo evolui. O universo está em grande expansão. O próprio Jesus disse, o Pai e eu não paramos de trabalhar até hoje. Então, tudo evolui. Então, os mundos, eles são criados para servir de habitação, para que os espíritos desenvolvam suas habilidades intelectuais e morais, ou seja, evoluam. Só que esses mundos criados, eles obedecem a verdadeiros ciclos evolutivos. Existem fases de evolução desses mundos. Então, nessas fases de evolução desses mundos, Allan Kardec, lá no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, batizou de categorias de mundos habitados. E da Terra já passou pela sua primeira categoria. Saímos da nossa infância espiritual, como mundo primitivo, e entramos na nossa adolescência espiritual, como mundo de expiações e provas. Entre a infância espiritual e a adolescência, tem uma transição. Foi a primeira transição da Terra, quando vieram os exilados de Capela para cá, para nos ajudar. Adoramos. A Terra encerrou um segundo ciclo. Encerrou o ensino fundamental, agora vai entrar no ensino médio. Eu estou só comparando, vocês estão entendendo, né? Vai entrar no ensino médio. Só que antes de entrar no ensino médio, entre aspas, tem uma nova transição. Sempre tem transição. Por quê? Porque não pode ser assim. Dizem que a natureza não dá saltos. Vocês concordam? Concordam que a natureza não dá saltos? Eu não concordo porque eu já vi canguru pulando. Sério, canguru pula. Então a natureza dá saltos, o canguru é da natureza. Mas nós, enquanto natureza, entendemos que as coisas não acontecem de uma hora para outra, elas obedecem a momentos. E existe um período, esse período é justamente o período da transição da Terra. É o que nós estamos vivenciando agora. Jesus previu isso naquele momento lá atrás, quando ele proclamou o seu último sermão, o chamado sermão profético. Porque os discípulos perguntaram a Jesus, quando será o fim do mundo? E Jesus disse, quando ouvirdes de rumores de guerra e guerras, atentai, porque é chegado o momento, mas não é o fim. E aí Jesus, ele continua nesse sermão que é bem longo, para falar a verdade. E Jesus estava falando justamente dessa transição moral que a Terra iria viver. Nós estamos vivendo nela, nós estamos encarnados nela, é nesse momento. É um momento muito delicado para o nosso mundo, o nosso planeta, se assim quisermos nos expressar. Por quê? Porque ele é decisivo para a manutenção da nossa encarnação. Para beber água, perceberam? Fica atento aí quem é professor. Isso. Então esse período de transição da Terra é o período dos chamados expurgos. Ou seja, quem for mal na prova, sai da escola. Deu para entender? Deu não? Por favor, diga de novo assim, eu não entendi não, Alexandre. Então veja, a Terra está passando por um período de transição e vai entrar na nova fase, a fase chamada de regeneração. É um momento bem melhor para nós, maravilha, que beleza, mas só vão chegar lá os eleitos, aqueles que tiverem melhores condições, aqueles que tiverem com a túnica nupcial, como disse Jesus, aqueles que estiverem com padrão vibratório elevado. E se eleva padrão vibratório não é somente com a inteligência, é também, porque ela antecipa-se ao fato. E qual é o momento, a situação, a condição excepcional ou necessária para nós continuarmos na Terra, ou seja, para elevarmos o nosso padrão vibratório através da prática do bem. Se quisermos noutra palavra, a prática do amor, a prática da caridade, da forma como Jesus entendia, benevolência, indulgência e perdão para todas as pessoas. Perdoar 70 vezes 7 vezes, vezes 7 vezes, vezes 7 vezes, e vira uma dízima periódica e você perdoa tanto que termina não sabendo mais nem o que é perdão. Olhar para as pessoas como sendo uma extensão sua, é seu irmão, é alguém que, se você pudesse trazer para a sua casa e cuidar como se fosse um filho, é um grande desafio. Mas se existem pessoas no mundo assim,
Agora vou fazer outra comparação da parábola de Jesus do trigo e do joio. Se uma boa parte da humanidade já está assim, virou um trigo, ou seja, pessoas do bem, que fazem o bem, pelo bem e para o bem, existe o joio. O joio, que é aquela planta daninha que foi semeada para ali comprometer a colheita do trigo. Ou seja, nós estamos vivendo esse momento. No momento, eu estou falando no sentido figurado. O que Jesus quis dizer lá na parábola é que neste momento de transição, os bons e os maus estarão juntos. Ok? Eles estarão onde? Talvez sentados do nosso lado. Desculpa, Flávio, tem nada a ver com você. Ou seja, eles poderão estar convivendo conosco em todos os lugares, sendo os nossos parentes, sendo nossos colegas de trabalho, sendo as pessoas que disputam um pedaço de chão no trânsito desgraçado de Recife. Desculpa a palavra desgraçado, mas principalmente no horário de pico, disputando tudo, nos xingando, nos humilhando, nos rebaixando, sendo preconceituosos, sendo racistas. Nunca se perseguiu. Por que a gente tem que agora trazer de volta a defesa dos direitos de todas as pessoas? Os negros estão sendo massacrados, estão sendo... O Brasil, vocês sabem disso, casos de racismo que pulula por aí afora. E as mulheres, e os casos de misoginia e de machismo, mulheres sendo trucidadas, mortas pelos maridos porque pensam que é sua posse. E as crianças, que muitas vezes estão sofrendo crimes com a pedofilia. Só para citar alguns exemplos. Trazendo à tona, o mundo está tentando trazer à tona, sabe, determinados comportamentos que parece que eram próprios da Idade Média. Aí é quando a gente percebe que, na verdade, é da Idade Média. Sabe por quê? Porque os espíritos que estão encarnados entre nós, muitos deles, não todos, claro, eles só vivem, a última encarnação deles foi na Idade Média. Eles passaram muito tempo em regiões espirituais de muito sofrimento e finalmente foram liberados, porque agora é o momento. Porque depois que a Terra elevasse mais no padrão, eles não vão mais encarnar na Terra. É como se a Terra, vou colocar entre aspas, tá? É como se nós, na Terra, nesse momento de transição, estivéssemos dando uma última oportunidade a alunos que foram reprovados e está na recuperação, entendeu? A gente está dando aula de recuperação, não é para vocês não, estou falando assim, está dando aula de recuperação, mas depois vai ter a prova. Não passou? Vai ter que sair da escola. Então esses alunos, ou essas pessoas, ou esses espíritos, que não são poucos, são milhares se não milhões, a Terra tem 8 bilhões de habitantes, então podem ser milhões de habitantes, talvez bilhões, não sei, estão vivendo em todos os países do mundo. São essas pessoas que estão testando a nossa condição. É sério. Então isso, muitas vezes, tem provocado desequilíbrios muito grandes, porque a gente está no século 21 e ainda temos que lutar, vivenciar, conviver com guerras. Temos uma guerra na Europa, vocês sabem disso, né? Então, guerras. As pessoas querendo trazer de volta determinados comportamentos que foram próprios de décadas passadas. É o caso que eu falei agora há pouco, em relação às mulheres, etc. E que dizer dos homossexuais, nossos irmãos, que também têm sofrido casos de homossexuais sendo mortos por causa disso, sendo humilhados. Agora há pouco, antes de sair daqui, né, de vir para cá, eu estava escutando na França, na escola, um aluno foi chamado a atenção, vai ser certamente, não sei, vai ser, porque praticou um ato justamente contra uma pessoa que é transgênica. Quer dizer, que direito temos nós sobre a vida dos outros? Então vejam vocês, nós estamos realmente vivendo grandes desafios, só para vocês sentirem que manter o ânimo elevado no mundo desses, ou no mundo desse, é um desafio. Querem mais? Quer mais um pouquinho? Eu vou colocar mais para vocês. Milhões, não são milhares, são milhões de espíritos, pessoas, que a gente chama de espírito, parece que é outra coisa, né? Somos nós somos espíritos. Pessoas que estão morrendo todos os dias, que todo dia morre gente. Pode ser que hoje seja meu dia, tudo bem, fazer o quê, né? Ir embora. Até porque eu tenho uma palestra sobre a grande viagem, falando sobre desencarnação. Todo dia eu venho aqui, se você quiser eu trago, não é preparar vocês para desencarnarem bem. Mas voltando ao assunto. Milhões de pessoas ou milhares de pessoas morrem todos os dias, das mais variadas formas. Quantos morrem bem, não é bem, morreu na situação, morrem com a consciência do bem, e outros desencarnam ou morrem com a consciência do ou no mal.
Eles eram maus, estou dizendo eram, estavam, tá? Mas vamos dizer eram para ficar mais fácil. Maus, gostavam de praticar maldade, eram pessoas desonestas, eram pessoas orgulhosas, gostavam de perseguir, eram vingativas, etc, etc, etc. Desencarnaram. Se elas não se modificaram, elas continuaram assim. Só que o padrão vibratório dela não permite mais que ela encarne na Terra. E agora? Elas estão onde? Na atmosfera espiritual do planeta, porque ainda as comporta. Ainda as permite que elas permaneçam lá. Só que elas, em estando lá, elas estarão em sintonia com quem? Com quem? Querem levantar a mão? Com vocês, comigo, com todos nós. Porque é através daqui que nós nos sintonizamos com o mundo espiritual, com os espíritos. Se nós baixarmos o nosso padrão, se nós nos desanimarmos, nos perturbarmos, nos angustiarmos, nos isso, nos aquilo, a gente entra em sintonia com esses nossos irmãos em desequilíbrio. E aí teremos mais um elemento para alimentar o nosso desânimo. Entenderam? Esse mês é o setembro amarelo. É o setembro chamado de prevenção, né, contra o suicídio. Que por sinal também tem uma palestra sobre o suicídio. Ora, as pessoas que se suicidam, lamentavelmente, são pouquíssimos casos, isso já é pesquisado e dito, de pessoas que cometem o suicídio por desespero. Geralmente por desespero é quando a situação é desesperadora, como as Torres Gêmeas, né, que foi no mês de setembro em 2001 lá nos Estados Unidos, e as pessoas perturbadas, apavoradas porque a fumaça estava chegando, o fogo chegando, elas se atiraram de mais de 300 metros de altura, que aquelas torres eram enormes. Mas no geral, as pessoas que planejam o suicídio ou cometem o suicídio, elas se preparam, entre aspas. O processo começa aos poucos e depois vai tomando a mente dela. Muitas vezes começa por ela, outras vezes começa por outra mente em desequilíbrio que quer perturbá-la. Pode ser um irmão que tem contra a acertar com ele, como não. Pode ser uma pessoa que, eu estou falando de espírito, tá? Que é infeliz, sabe que não vai ter oportunidade aqui, ou não está bem, e não quer que ninguém fique bem por orgulho. É sério, existe isso. E quer levar o outro ao desequilíbrio porque quer perturbá-lo. Na maioria das vezes são espíritos mesmo que temos afinidade com eles, seja pelo bem ou seja pelo mal, na maioria das vezes é pelo mal. E eles vêm e eles começam a penetrar na nossa mente através de pensamentos e ideias desequilibrantes de acordo com o que nós fornecemos para eles. A gente começa a olhar para o corpo assim, vai para o espelho, aí, poxa, estou ficando velho. Aí começa. Aí daqui a pouco, no outro dia, vai tomar banho, nossa, piorei. Isso está começando a ficar preocupante. Ora, será que tem cabimento um espírita pensar assim? Eu estou sendo muito sincero a vocês. Não estou impedindo, não estou dizendo que está proibido de espírita botar botox, tirar barriga. Faça o que quiser com sua vida, com seu corpo. Mas lembre-se que tudo que você está fazendo é temporário. Isso vai se gastar. Porque a natureza vai levar você a uma idade, terceira, quarta idade, sei lá quantos estiverem aí, e vai desencarnar se chegar até isso. Normal. Mas se você quiser retardar, malhando o corpo, tomando medicamento, faça isso. Mas se isso vira um motivo de angústia, de preocupação, mostra que você, eu, nós, estamos justamente naquela categoria de espíritos cuja matéria predomina sobre o próprio espírito. E isso é elemento que nós fornecemos aos espíritos que não nos querem bem para nos perturbar. O hipocondríaco, todo mundo sabe o que é hipocondríaco? Sabe? Levanta a mão aí quem sabe. Opa, é porque eu ia beber água, eu queria. O que é hipocondríaco? Diga aí. Daí você, pode dizer? Pronto, muito grato, é isso mesmo. Não precisou nem vir aqui na frente, não foi? Pois bem, imagine uma pessoa que tem mania de doença. É prato cheio para obsessão. Sério. E olha que eu não estou falando de pessoas, porque eu conheço muitas, que têm verdadeiramente transtornos mentais. TDA, TDAH, e aí entra também esquizofrenia, entra o autismo, que por sinal o autismo é impressionante, não sei se vocês perceberam, mas o número de pessoas com espectro autista aumentou em muito. Não estou botando nenhum problema não, só estou dizendo que existe exponencialmente um grande crescimento. Isso significa dizer que essas pessoas estão necessitando encarnar. Muitas delas estão na nossa família. Eu, inclusive, sou professor de vários desses alunos. Ainda hoje estava com um deles,
conversando, porque ele estava fazendo uma prova, ele precisava de ajuda, eu estava do lado dele. Tenho muito carinho e paciência e gosto muito desses meninos. Enfim, mas veja, o quanto de condições de transtornos mentais estão vindo, né, estão ocorrendo no mundo. Depois que a pandemia, né, passou, né, esse furacão deixou um rastro de perturbação. Mas se nós temos as predisposições dentro de nós, eu digo na nossa mente, os espíritos sabem disso. Muitas vezes vamos começar a alimentar. A ideia fixa se instala, daqui a pouco a gente está perturbado. É sério. Uma pessoa que é hipocondríaca, basta chegar num ambiente em que tenha 4 pessoas ou 5, olhe para ele e diz assim, nossa, você está pálido, pronto, acabou-se. Se é uma festa, ele vai embora, ele já não consegue mais ficar na festa. Porque daqui a pouco ele vai achar que está com febre, está doente e vai embora. Entendem? E aí, né, pessoas que têm síndrome do pânico, pessoas que têm fobia social, tudo isso, eu tenho uma aluna que tem fobia social. Sabe qual foi a minha maior alegria hoje? Sabe qual foi? Eu ter dado um abraço nela. Estamos quase no final do ano. Eu nunca tinha ouvido a voz dela, sério. E eu finalmente falei com ela. E ela falou comigo. E eu disse para ela, posso dar um abraço? Ela disse, pode. E eu dei o abraço. Ela não deu, viu? Eu dei. Eu disse, mas por que você não deu? Pode dar. Aí ela me deu o abraço com uma mão só. Eu disse, pode botar outra. Aí ela me abraçou com os 2. Aí quando eu soltei, eu disse, nossa, que alegria receber um abraço seu. Isso tudo, claro, dentro de um respeito muito grande. É uma tentativa de fazer com que aquela pessoa saia daquele mundo no qual ela se meteu. Mas isso aí muitas vezes a gente fornece esses elementos para esses processos de influenciação espiritual que podem virar verdadeiras obsessões. Eu não estou botando medo em vocês não, eu estou colocando porque vocês estão vivendo. Aí alguém poderia dizer assim, Alexandre, e qual é o antídoto, entre aspas, para se livrar ou para sem ficar imune a tudo isso? Fazer o bem. Só uma palavra com 3 letras, bem. Que é maiorzinha? Caridade. Que é maiorzinha? Fraternidade. E por aí vai. Sejamos a transformação, a mudança que o mundo precisa, tem que partir de nós. Isso não é meu, isso é desses grandes homens e mulheres que têm contribuído para modificar a história moral da humanidade, do próprio Jesus. Fazer aos outros aquilo que quereis que os outros vos façam. Está lá no Evangelho. Então, se nós agimos assim, nos comportamos assim, se nós olhamos o pessoal que trabalha nos serviços gerais no nosso prédio, no condomínio, quem mora em apartamento, né? Mas as pessoas que fazem o serviço de limpeza da rua, se olharmos aquelas pessoas como sendo nossos irmãos, se soubermos os nomes deles, se tratarmos eles pelo nome, uma hora ou outra entra no supermercado, tira lá, compra lá um lanche, diz assim, isso aqui é um lanchinho para você, ele fica tão contente com aquilo, uma coisa tão simples. Gente, a gente pode fazer qualquer coisa para começar a modificar, elevar o nosso ânimo. Porque se um dia a gente sentar do lado daquela pessoa e ela contar a história de vida dela, aí você vai ver o que é ficar desanimado. Muitas vezes essas pessoas estão enfrentando grandes desafios na vida, mas estão ali limpando a rua que você vai passar. Manter o ânimo. Agora vamos contextualizar, depois de tudo isso dito, vamos contextualizar. Jesus de Nazaré, ele sempre fez de tudo para manter elevado o ânimo dos seus discípulos, dos seus seguidores. Nós, aqui que estamos, eu suponho que, assim, no mínimo, sabemos quem é Jesus. Isso é muito bom, é muito bom. Outros, mais além, não só sabem, mas como tem simpatia pela mensagem dele, maravilhoso. Outros, além, querem conhecer um pouco mais da vida do Cristo, do Evangelho, melhor ainda. Outros querem, ou já conseguem, vivenciar aquelas passagens do Evangelho na sua vida prática, no seu dia a dia, onde quer que esteja, melhor ainda. Outros querem sentir Jesus como se próprio Jesus fosse, agindo como tal no mundo todo, sem precisar usar suas roupas. Então, são processos, e cada um tem o seu, não tem pressa, cada um tem o seu próprio ritmo de evolução. Então, se é assim que vocês se sentem, vocês se enquadram num dessas categorias, se já tem esse sentimento por Jesus, eu digo para vocês, Jesus tem muito mais por todos vocês. E mais, se nós já simpatizamos com a proposta do Cristo, ele como se já identificasse em nós um verdadeiro discípulo para divulgar o seu Evangelho. Ou seja, é de nós, entre aspas, que Jesus depende para espalhar a sua boa nova pelo mundo. Não só com as
palavras, mas principalmente com a vivência. Como dizia Francisco de Assis, acho que vocês já ouviram falar ele dizer isso, né? Ide, dizia para os discípulos dele, ide e pregar o evangelho, mas, se possível, fale. Ou seja, pregue com a prática, com a vivência. Então, a pergunta: como podemos levar o evangelho, a palavra de Jesus, ou a doutrina espírita, né, que aí seria a interpretação, né, do Consolador prometido, né, do que disse Jesus, se nós estivermos desanimados? Tem como? Não tem? Imaginemos que perdemos um ente querido, muito querido, e ficamos arrasados, devastados. Chegamos no nosso trabalho e acabou de saber que uma senhora, uma colega, sei lá, também perdeu um ente querido. Como é que você vai consolar essa pessoa? Vai? Você vai chegar lá e vai dizer o quê? Tem de bom ânimo? Ela vai olhar para você, mas você que fica pelos cantos chorando o tempo todo, faltou ao trabalho 2 meses porque não conseguiu superar a perda do seu ente querido, como você vai me consolar? Entende? Então, essa palavra de Jesus, a mensagem do Cristo, ela tem que ser viva, ela tem que ser uma fonte viva, brotar a todo instante dentro de nós, mesmo que nós estejamos passando por desafios, porque passaremos. Minhas irmãs e meus irmãos, digo para vocês, a vida dos discípulos de Jesus não foi brincadeira. Eu preferi dizer brincadeira para não dizer que não foi fácil. Ou foi? Para terminar a vida deles, todos eles foram assassinados, menos João Evangelista. Passou uma temporada enorme preso, aproveitou que ficou escrevendo o livro, né, do Apocalipse lá na ilha de Patmos. Então, todos eles foram assassinados, das formas mais cruéis que vocês possam imaginar. Ainda outra, João, antes de ser preso, ele ia ser morto. Alguém sabia disso ou não? Sabia? João ia ser morto, porque João foi preso, foi levado para Roma. E o que aconteceu lá? O imperador, querendo mostrar que era o bambambam, pega uma tigela, a gente chamava na nossa época de tirrina. Tirrina deve ser pequena, né? Uma frigideira enorme, que cabia uma pessoa dentro. E botou óleo fervente dentro. E jogou João Evangelista, jogou ele dentro, para ele tostar ali dentro. Porque a perseguição aos cristãos já tinha começado há bom tempo em Roma. E o que foi que aconteceu? Alguém sabe? Quando João caiu no óleo quente fervendo, o óleo esfriou. E João não morreu. Aí o romano olhou e disse: eu acho que o Deus desse aí é muito poderoso, não vamos mexer com ele não. Joga ele para Patmos. Aí mandaram prender, quiseram prender ele bem longe de Roma. E aí ele foi para a ilha. Então até João seria assassinado, mas não foi. Mas esses homens, e aí eu posso agora também fazer um grande, maravilhoso e magnífico tributo às mulheres, porque muito pouco são citadas. Existe um certo machismo dentro do mundo evangélico, até porque era próprio daquela época, né? Que o diga Maria de Magdala, que foi rejeitada pelos próprios discípulos, porque ela era uma tentação, né? Talvez literalmente falando, né? Então não queriam, tanto é que está lá no livro Boa Nova. Leia o livro Boa Nova que vocês vão ver o que eu estou dizendo. Maria de Magdala foi rejeitada pelos discípulos, porque não ficava muito bem aquela mulher no meio daqueles homens, e ela teve que, entre aspas, fazer, né, toda uma vida cristã à parte, e fez muito bem. Então, aqueles homens, aquelas mulheres, a época do chamado cristianismo primitivo, deram literalmente a vida por Jesus. Jesus quer que vocês deem a vida por Ele? Não precisa. Ele disse de futuro: eu não quero sacrifício, eu quero misericórdia. E aí eu vou dizer a vocês agora: misericórdia, o que é que vocês estão fazendo? Estão fazendo pelo Cristo o quê? Nós estamos fazendo por Jesus o quê? Neste momento em que muitas pessoas estão perdendo a salvação, como dizem os nossos irmãos evangélicos, e que nós poderíamos chegar perto para pregar, para consolar, para esclarecer, para orientar com a palavra, mas também com o pensamento, mas nós nos omitimos, não fazemos, e muitas vezes o nosso comportamento no nosso local de trabalho, na nossa vizinhança, etc., é uma demonstração de que o Cristo não está em nós. Eu me recordo uma vez, eu trabalhava, que eu disse a vocês que eu sou do Cabo de Santo Agostinho, e eu trabalhava numa escola lá, e uma senhora chegou para mim conversando e disse: você é daquele centro espírita lá embaixo, né? Que a gente estava na escola, ficava no alto, lá embaixo, né? Eu disse: sou.
você fala naquele lugar ali, no microfone, ela quis dizer. Eu disse, falo. Ela disse, mas veja que coisa, quem fala ali tem que vivenciar aquilo que fala? Ai, que vontade de dizer que eu não era dali. Uma vontade de ser Pedro na hora que negou o Cristo. Eu disse, assim, sabe, a gente tem que se esforçar, né? E tal, e tudo mais. Fiquei com vergonha. Aí ela disse assim, é porque eu tenho uma pessoa, foi lá nesse lugar que você vai, nesse centro, que eu fui uma vez. Eu fui com uma amiga minha, fui lá e fiquei. Aí eu estava assistindo, aí tem uma pessoa falando lá. Nossa, como ele falava maravilhosamente. Falava tão bonito, tão baixinho, tão calmo, tão bem. Só que o problema é que eu conheço ele, ele é meu colega de trabalho. Ele é um monstro. Eu disse, não me diga nem o nome. Eu preferia não saber. Mas veja, está vendo? A referência. Então, nós precisamos ser as verdadeiras cartas vivas do Evangelho de Jesus. Mas para isso é necessário ter o ânimo elevado. É um grande desafio manter-se assim. Porque nós vivemos num mundo cheio de vicissitudes. Agora, eu vou dar esse roteiro aqui para quem me disser o que é vicissitude. Alguém sabe? Eita, já levantou a mão? Ah, não. Alguém sabe o que é vicissitude? Por favor, não diga que é conjunto de vício, que eu já vou dizer a você que não é. Essa palavra eu aprendi no Espiritismo. Eu disse, mas meu Deus do céu, como é que pode? Eu nunca escutei em lugar nenhum dizer vicissitudes. Mas existe essa palavra, não é criação nossa, não. As vicissitudes, chamadas vicissitudes da vida, são as situações às quais nós estamos submetidos e que, por essa razão, podem fazer com que nossa vida mude a qualquer momento. Hoje nós estamos com saúde, amanhã podemos acordar doentes. Nos despedimos de um amigo, prometendo a ele que o reveria na próxima semana. Amanhã recebemos a notícia de que ele desencarnou. Alguém sai de casa, se despede de todo mundo, faz uma viagem e tem um acidente e muitas pessoas não voltam para casa. Estamos prestes a nos aposentar e quando vamos lá procurar saber, a aposentadoria da gente, ela estava ilegal e a gente vai ter que esperar mais 10 anos por conta de uma reforma. A gente tinha economizado um bom dinheiro para comprar um apartamento e de repente vem uma campanha, um programa do governo que confisca todas as nossas poupanças e a gente fica sem aquele dinheiro. Vocês estão lembrados do que aconteceu no Brasil, não estão? 1992. Pois bem, eu estou colocando coisas assim a esmo, vicissitudes. A todo instante nós estamos assim. Então vejam, nós vivemos nesse mundo de vicissitudes. A toda hora as coisas podem mudar. Realmente é um grande desafio viver num mundo assim. Aí por isso, por essa razão, por esse motivo, que precisamos uns dos outros. Essa é maravilhosa, é sério. Vir à casa espírita, como por exemplo, é muito interessante. Vocês têm ideia do que é que está acontecendo aqui? Vocês têm olhos de ver? Nem eu. Mas vocês não têm ideia do que está ocorrendo aqui neste momento. Vou dizer para você, eu não estou vendo não, porque eu não vejo, mas eu sei. Isso está descrito no livro Voltei, de Irmão Jacó, leiam, vocês vão ver. Quando vocês vão chegando, estão chegando, né? Tudo bem. Aí, já é feito um escandisco em você, né? Como se fosse uma ressonância. Tem ressonância magnética, né? Pois bem, é uma ressonância perispiritual. Os espíritos que estão aqui, os nossos irmãos, eles já estão fazendo uma leitura com código de barra, com QR Code, que vocês quiserem, sobre a nossa condição psicoemocional e também fluídica energética, ou fluídico energética. É sério. Aí quem está bem, vai virar remédio. E quem não está bem, vai ser medicado. Aqui é montado um verdadeiro hospital de campanha. Está ocorrendo aqui nesse momento. Os espíritos estão transfundindo, tirando energias de quem está bem e transfundindo, ou seja, transferindo para quem não está. Por isso que tem muitas pessoas que chegam aqui desanimadas e saem, poxa, mas como eu estou melhor? Receber um tratamento espiritual é um passe em que os fluidos foram transferidos e ele nem percebeu. Aí já sei que alguém vai dizer assim, e eu que doei fluido, o que foi que aconteceu comigo? Você vai receber fluidos até melhores do que o que você doou, porque você doou fluidos materializados, ou animalizados, melhor dizendo, e vai ser substituído por fluidos mais elevados. Por isso que você sai, nossa, eu estou saindo daqui, meu Deus, como eu estou bem, que maravilha. Está acontecendo aqui. Por isso que é importante vir à casa espírita. Mas aqueles nossos irmãos, eles muitas vezes conspiram contra nós. Ah, hoje é Alexandre Barro, nem tem nem quem é esse cara. Enfim, estou brincando. Assim, às vezes a gente, né? Ou então pessoas, falarmos uns com os outros,
conversarmos uns com os outros. É importante nós mantermos essa relação. Querem outra? Na nossa casa. Vamos blindar a nossa casa? Como é que a gente blinda a nossa casa? Através de quê? Do culto do... Hein? Ouvi não. De novo? A palavra é o culto, a prática é o cultivo. Ok? Entenderam a mensagem? Não adianta muito fazer o culto do Evangelho no lar se continuamos as mesmas pessoas. Melhor seria que cultivássemos o Evangelho no lar sem precisar fazer o culto, porque ele já foi absorvido por nós. É um grande desafio para todos os dias, para todos nós. Mas de preferência façamos os dois. Façamos o culto do Evangelho no lar naquele dia e horário, etc. E o cultivo é a prática. Sabe o que é que a gente faz? Ou sabe o que é que acontece com a nossa casa, o nosso lar, quando nós temos esse hábito de cultivar, de não só fazer o culto, né? Que o culto eu estou falando é na verdade o estudo, e o cultivo do Evangelho no lar, nós transformamos a nossa casa numa luz. Nós blindamos a nossa casa. Quem aqui já leu o nosso lar? Pode levantar a mão. Dessa vez eu vou perguntar nada. O pessoal ficou morrendo de vergonha. Digo, pois bem, o nosso lar, vocês lembram que tinha uma mulher que queria entrar e não pôde, não foi? E as defesas estavam guarnecidas contra ela. E aí foram contadas mais de 50 pontos pretos nela. Não foi assim? Lembram disso? E aí o chefe, né, da guarda disse, ela não pode entrar, que essa mulher vai entrar aqui e vai perturbar tudo. Veja, existia um portão, existia uma proteção. Tá? Essa mulher tinha praticado aborto, né? Não vamos entrar nesse detalhe aqui. Então, por sinal, o Brasil está querendo aprovar o aborto, viu? Veja a história que eu falei para vocês, que como a gente está, né, num momento de transição em que ideias, né, liberar o uso de drogas, assim, a droga medicinalmente falando é uma coisa, mas para consumo, para lazer, eu não sei. Estou falando como espírita, me perdoem quem gosta mais como espírita, né? Nós sabemos as regiões espirituais de grande sofrimento, muitos deles, né, que viviam no mundo das drogas, e a coisa vai aumentando porque estavam lá. Nosso lar tem uma proteção. Todas as regiões espirituais, muitas vezes, têm proteção, elevadas, as chamadas colônias espirituais. Nós blindamos a nossa casa, pelo nosso comportamento, pelo nosso sentimento, é sério. Vou contar rapidamente para vocês um fato, né, um fato que não é que aconteceu comigo, nem com ninguém, mas assim, que eu conheço. Um espírito se ligou a uma pessoa, geralmente é homem, tá? Desculpa, né, os homens, mas é assim mesmo, não é? Ainda diz que mulher é sexo frágil, eu quero saber onde. Porque o homem era compulsivamente traidor, não deu para entender, né? Ele traía a esposa. Era desequilibrado sexualmente. Ele saía, dava uma fugidinha, pular cerca, etc. Mas a esposa era um primor de ser humano. Só que essa perturbação, entre aspas, doença da compulsividade sexual, virou um processo obsessivo. Ele não conseguia mais deixar de pensar em sexo. Então ele saía, quando ele saía de casa, estava no trabalho, a ideia de tudo que era sexo, acessar site de pornografia até no trabalho. Mas ele não estava sozinho, porque ele tinha um companheiro. Um companheiro que eu digo é um espírito que o acompanhava. E que no passado vivia nos bordéis com ele. Ei, coisa boa, Passava o dia nos bordéis, lá atrás, não sei onde, ok? Então, veja, ele se sentia bem. O outro, o obsidiado, também se sentia muito bem com isso. Porém, esse espírito arrumou um comparsa, um outro colega, né? Para ajudar, para também tirar proveito daquela situação. Só que ele era, entre aspas, novato nessa situação. E eu acompanhava, para onde ele ia, acompanhava. E aí, teve um momento em que o rapaz, o senhor, estava voltando para casa. E quando chegou na porta de casa que ele abriu a porta e entrou, os espíritos ficaram. Aí, aquele que era novato disse, a gente não vai entrar? Ele disse, não, daí a gente não passa. Aí disse, por quê? Ele disse, porque a casa está protegida, tem uma energia, você não sente não? Ele disse, eu estou sentindo alguma coisa diferente, mas o que é? Disse, é a esposa dele. A esposa dele que vibra no bem. E a vibração dela no bem espalha toda uma energia que é refratar esses espíritos. Disseram uma vez que fizeram um teste sobre essa questão dessa energia, que a gente vai chamar de aura, em Chico Xavier, e disse que ela tinha vários metros. Eu não sei se é verdade, mas acredito, tá? Tem pessoas que ao chegarem perto de Chico Xavier, só chegar perto, não conseguiam mais conter a emoção. Já entrava na atmosfera espiritual de Chico Xavier. Quando entrava,
Não aguentava. A emoção era grande, a pessoa não estava com problema nem nada, mas a emoção era tão grande de penetrar naquele mundo, sabe, um mundo diferente, um mundo melhor, que a pessoa chorava. Tem até uma entrevista com Glória Menezes, não sei se você já viu, antiga, não sei se está na internet ainda, que Glória Menezes vai entrevistar Chico Xavier. Começa entrevistando o Chico, chega uma hora que ela começa a chorar. Aí ela diz assim, eu não consigo parar. E uma atriz daquela, que chora a hora que quer, ri a hora que quer, ela diz assim, é impossível, foi ela quem disse, que por sinal ficou registrado, é impossível chegar perto desse homem e não sentir emoção. Então, quando nós vibramos no bem, nós ampliamos essa atmosfera espiritual, fica ao redor de nós. É por isso que tem pessoas que não é um abraço propriamente dito, mas também tem um efeito físico. Tem pessoas que quando dão um abraço, dizem, nossa, que bom, que abraço maravilhoso que você sentiu. Na verdade, ali estava ocorrendo o quê? Uma transfusão de energia. Tem nada a ver com o abraço. O abraço foi só o ato mecânico para que isso ocorresse. Entende? Um aperto de mão, um sorriso, tudo isso. Mas como a gente pode transferir tudo isso se nós não estivermos animados? Porque ninguém inventa, não existe invenção com isso. Então a manutenção do estado de ânimo elevado vai servir também para nós e, claro, para todas aquelas pessoas que estão conosco. Então é um estado relativo de permanente elevação. É um grande desafio, mas todos os dias a gente pode tentar isso. Tentemos uns com os outros, com os nossos parentes, com os nossos amigos, criemos hábitos, se a gente não tem, desde que queira, né? Ninguém tem obrigação nenhuma, de tornar leve a vida mais leve. Até porque eu vou dizer para vocês, com toda sinceridade, ninguém leva nada. Ou leva? Hein? Nem tripa vocês levam. Vai sem tripa nenhuma, é sério. Só dizem que teve uma pessoa que foi, não é? Foi Matusalém, sei lá, um da Bíblia lá atrás, que morreu e foi com tripa e tudo, não é? É mentira, ninguém vai não. O próprio Jesus deu uma demonstração que o corpo fica. O próprio corpo fica. Porque tudo que é da terra fica na terra. Está lá no Velho Testamento. Viestes do pó. Para o pó, volta. Estava falando para o corpo. Porque o Espírito não veio do pó. O Espírito veio. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz. O vento vem de longe. Somos nós, espíritos. Então, minhas irmãs, entendamos, e meus irmãos, entendamos que a manutenção, ou seja, manter-se de ânimo elevado, é um grande desafio num mundo em transição como esse que nós estamos vivendo. E para terminarmos, né, para vocês não ficarem com aquele gostinho de, por quê? De onde foi que ele tirou isso? Que ele falou Atos dos Apóstolos, agora vocês vão saber. A gente falou aqui, quer dizer, a gente retratou aqui, um pouco, um extrato, vamos fazer isso agora, da vida de um dos homens mais importantes do cristianismo primitivo, quase que não sai. Quem foi ele? Nome? Hein? Vocês não fizeram o ERG não, foi? Sabe o que é o ERG? Todo mundo sabe? Estudo sistematizado da doutrina espírita. IEAD, estudo aprofundado da doutrina espírita. Tem que fazer. Ainda tem o curso básico, tem evangelização. Aprendamos. E tem as obras, né, as obras maravilhosas escritas, né, escritas assim, né, psicografadas por nosso querido Chico Xavier e ditadas por Emmanuel. O livro Paulo e Estevão. A pessoa de quem eu estou me referindo é Paulo, cujo nome antes era Saulo. Saulo era um nome grego e Paulo virou um nome hebreu. É alguma coisa assim. Mudou pouca coisa, mas mudou muita coisa, não é? Porque mudou de nome. Enfim. Então, Paulo, eu digo para vocês, sinceramente, que se o mundo não tivesse conhecido Paulo, não teria conhecido Jesus. O mundo ocidental, nós aqui. O evangelho provavelmente iria ficar restrito ao mundo judeu. E que talvez com o tempo fosse sendo esquecido. Hoje, por exemplo, vamos lá. Alguém aqui já foi em Israel? Já? Poxa, pensei que ia levantar a mão. Me enganou. Ele fez assim para coçar a cabeça. Mas quem vai em Israel vai ver que são judeus. Existem cristãos, eu acredito que sim, mas são muito poucos. Hoje, imagine se na época do Cristo, né, com o tempo, se não tivesse Paulo, nem lá ia termos o cristianismo. Mas o que foi que aconteceu para que Paulo realmente fosse essa figura e que Jesus tivesse dito a ele, tem bom ânimo, vamos lá. Entendamos que, assim como a encarnação de Paulo, a época, é a nossa encarnação. Ninguém aqui, ninguém, absolutamente ninguém, veio sem planejar a própria encarnação. Muitas vezes participamos dela, de outras não.
outras a gente participa como ouvinte. E aí lembramos de Jesus, a cada um segundo as suas obras. Ou, se vocês quiserem, uma outra. Aquele que tem, ainda mais lhe será dado. Quanto mais agimos no bem, mais evoluímos, mais nos capacitamos para termos o nosso livre-arbítrio ampliado. A gente pode escolher, no planejamento reencarnatório, quanto mais evoluído, mais a gente tem liberdade de escolha, porque sabe que nós vamos escolher com equilíbrio e prudência. Pois bem, vamos imaginar agora aquela encarnação de Paulo, tá? Vamos fazer de conta aqui, nós dois, tá bom? Nós dois aqui. Faz de conta que eu sou Jesus. Bem que tem uma diferençazinha, né? Mas a idade não é só isso. Mas aqui está aquele que vai encarnar como Paulo. Ele. Aí eu cheguei, sentei do lado dele aqui e disse: Paulo, eu tenho uma missão para você. Isso eu estou falando no plano espiritual. Eu tenho uma missão para você. Ele disse: qual é? Disse: divulgar o meu evangelho. O mundo vai conhecer o meu evangelho, vai me conhecer através de você. Ó, os olhos de Paulo. Mas o que viste em mim para tal missão? Você é uma pessoa extremamente preparada, tem uma inteligência fabulosa, tem uma capacidade incrível, e nós vamos providenciar que você nasça num local em que você reúna todas as condições. Vocês vão saber as condições de Paulo daqui a pouco. Só que tem algo que é seu e que é um desafio e você vai ter que vencer. Qual é? Você é muito orgulhoso, muito vaidoso, e isso pode lhe derrubar, mas eu preciso de você. E ele aceita. Aceitou? Aceitou. Veio. Saulo nasceu na cidade de Tarso, aquela região ali do Mediterrâneo. O pai rico comprou cidadania romana para Paulo, para Saulo. Vão somando aí. Comprou cidadania romana para ele, colocou ele nas melhores escolas da época, né? Porque vivia justamente na região da Grécia. Então aprendeu muito e muito bem. Por sinal, era um atleta, bonito como ele é, e atleta, exatamente. Participava de jogos, tudo isso vai somando aí, tá? Isso. Estudou tanto e tão bem, filosofia, sociologia, a época, aqueles conhecimentos da época, e dominou várias línguas. Sabia falar muitas línguas diferentes. Daquela região da Mesopotâmia, daquela região do Mediterrâneo, enfim. Olha que ser, que capacidade. Eis que ele vai para Jerusalém, pleitear um cargo no Sinédrio. Ele se tornou membro do Sinédrio. Saulo se tornou membro do Sinédrio. E agora começou o quê? A vaidade, orgulho, a vaidade. Cresceu. Isso, ele queria ser o máximo dos máximos ali. Só que tinha um empecilho, um grande empecilho no caminho dele. Apareceu um tal de Gesiel, que virou Estevão. Estou narrando um pedaço do livro Paulo Estevão para vocês, tá? Quem era Gesiel, alguém sabe? Que virou Estevão, era quem? Era cunhado dele, porque ele era irmão de Abigail, que era noiva de Saulo. Eu não vou contar a história do livro, porque senão a gente vai passar de 9h30, tá certo? E aí, Saulo viu que os cristãos estavam crescendo em Jerusalém, e aquilo era um desafio para ele. Ele começa a imprimir uma perseguição, e para ele o ponto, o auge era matar Estevão, porque Estevão, que antes era Gesiel, estava realmente fazendo maravilhas. Ele era um exímio orador, falava muito bem, e ele tinha capacidade de cura, tinha uma mediunidade fabulosa. Ele trabalhava na Casa do Caminho na época, com Pedro, com Filipe, com todos os outros. Só que ele se destacava, e Saulo foi lá prender ele dentro da Casa do Caminho. Resumindo, ele é julgado, e ele é morto por apedrejamento, e Saulo participa, não do apedrejamento, mas do momento. Só que Saulo chama quem? Abigail, porque era um momento apoteótico para Saulo. Venha ver o que é que eu vou fazer, olha aqui, foi obra minha, nós vamos matar esses cristãos miseráveis, desgraçados. Quando Abigail chega, diz: meu irmão, você está matando meu irmão. Nossa, Paulo ficou doido, Saulo ficou louco, imagine. Sem contar que Saulo prometeu para ela que iria até o fim da vida para encontrar o cunhado, que era o irmão dela. Eu farei de tudo para encontrar o seu irmão. Encontrou daquele jeito. Foi ele responsável pela morte Ali já começa a história deste homem, de Saulo, que naquele momento já tem o primeiro contato com Jesus, indiretamente, porque Estevão, quando já está perto de morrer, e que Abigail conversa com ele, Estevão se vira com todo o sacrifício para Saulo, e olha também para Abigail e diz assim: não condene Saulo, não condene,
Ele fez isso comigo porque era naquilo em que ele acreditava. Ele fez isso porque ele acreditava nisso. Mas fique certa, minha irmã, que no dia em que ele descobrir Jesus, ele vai dar a própria vida. Eita, aquilo mexeu com Paulo. Daí para frente, o que é que acontece? Abigail fica doente, aparece um outro, eu estou dizendo é uma outra pessoa, tá? Que é Ananias, que vai à casa de Abigail, que dá um alento, dá um consolo a Abigail, mas converte ela ao cristianismo. Saulo fica sabendo, acabou o namoro, o romance, o noivado, e ainda a danadinha virou cristã, aí agora é pessoal. Ele queria pegar Ananias, e Ananias estava onde? Em Damasco. Vou lá, vou pegar esse miserável, desgraçado. Conseguiu uma carta, foi lá. Quando estava indo, ó, o orgulho, a vaidade, tá vendo? Quando estava chegando lá, o que foi que aconteceu? Alguém lembra? Estou aqui fazendo para vocês entenderem. O que foi que aconteceu? Hein? Diga, você riu? Uma queda do cavalo? Não foi isso que vocês viram, não? Foi isso. Aí isso me lembra, sabe quem? Me lembra um poeta mineiro, acho que era mineiro, Carlos Drummond de Andrade, que ele tem um poema que ele diz assim: havia uma pedra no meio do caminho, não é isso? No meio do caminho havia uma pedra. No caso aí não era uma pedra, era uma queda. Havia uma queda no meio do caminho. Foi o que aconteceu? Saulo, literalmente caiu do cavalo. E quando ele cai do cavalo, uma luz se faz. Só ele vê. E aquela luz vai se transformando em um ser. E quando ele vê, é Jesus. E aí o que é que Jesus diz? Saulo, Saulo, por que me persegues? Vamos traduzir? Saulo, Saulo, não lembras de mim? Não lembras do nosso planejamento? Não lembras que eu te enviei para divulgar o meu evangelho? Não lembras que eu disse que tua vaidade e teu orgulho ia te fazer cair? Tu caíste. Entenderam? Porque naquele momento que Jesus diz isso, é como se ele tirasse da memória de Saulo toda uma memória, sabe, do passado. E o que é que diz Saulo naquele momento? Simplesmente ele diz isso, ele olha para Jesus e diz assim: que queres que eu faça? Como é que pode uma pessoa dizer só isso? Daí para frente a vida desse homem se modifica, ao ponto que ele deixou de ser Saulo e virou Paulo. Ele passou a ser a encarnação do próprio evangelho de Jesus, ao ponto de antes de morrer ele ter dito o quê? Já não sou mais eu quem vivo, é o Cristo que vive em mim. Quem é que hoje tem condição de dizer isso? Quem de nós? Qual de nós tem condição de dizer isso? Entendem? Aquele viveu para isso. Era um cara inteligente, rico, um atleta porque ele caminhou muito. Aquelas viagens que Paulo fazia, era muitas vezes a pé. Por isso que era atleta. Porque ele precisou falar muitas línguas. Jesus preparou ele muitas línguas. Porque ele foi para o povo não judeu, os gentios, para divulgar o evangelho de Jesus. E foi esse povo gentil, assim como os romanos, que divulgaram o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus mais tarde virou o catolicismo se espalhou por toda a Europa, mais tarde chega na América, e por isso que nós, brasileiros, graças à descoberta do Brasil pelos portugueses, somos cristãos católicos, na predominância. Graças a quem? A Paulo. Mas Paulo ia ser morto em Jerusalém. Eu vou concluir dizendo isso, porque eu tenho que dizer a frase que está aqui, que é o título da palestra. Ele ia ser morto em Jerusalém porque ele foi inventado de dizer na sinagoga que viu Jesus e Jesus falou com ele. E disse que ele deveria pregar o evangelho entre os gentios. E os judeus não gostaram, porque Paulo era judeu. E não se faz isso. Não se vai aos judeus para pregar o evangelho. E queriam matar Paulo. Na época ainda era Saulo, né? Quer dizer, para ele, mas para ele, para si próprio já era Paulo. E Paulo é preso. E um tribuno, que é romano, manda chicotear Paulo porque Paulo tinha que confessar o crime. Aí Paulo diz assim: mas como é que vocês vão me chicotear se eu sou romano? Eu não fui condenado ainda. Você é romano? Sou romano, então não chicoteia. Vamos saber o que foi. Reuniu todo mundo. O que foi que aconteceu? Aí Paulo, sabendo, olha a inteligência de Paulo, porque Paulo era daquele meio, que naquele meio existiam facções políticas, religiosas, principalmente saduceus e fariseus, que eles eram antagônicos. E Paulo era fariseu. Aí Paulo estrategicamente fez o quê? Jogou os fariseus contra os saduceus. A briga ficou lá, aí o tribuno disse: tira ele daí. Dá não, esse aí vai terminar morrendo. Prende Paulo de novo. E Paulo diz o quê? Está preso. Paulo, ele está pensando na prisão, como sair. Aí vem isso aqui que eu vou ler para vocês. Aqui, Atos capítulo 23, versículos de 1 a 35, que é tudo, né? Mas esse é só o versículo 11. E na noite seguinte, quando ele estava preso, pela segunda vez, apresentando-se-lhe o Senhor Jesus, disse: Paulo, tem bom ânimo,
Foi aqui. Paulo, tem bom ânimo. Porque o futuro de Paulo era incerto. Ele sabia que era incerto. Se ele fosse solto, ele seria, conspiradamente, ele poderia ser assassinado. Paulo não sabia o que iria acontecer. Vem Jesus e diz: Paulo, tem bom ânimo, porque como de mim testificastes em Jerusalém, assim importa que testifiques também de mim em Roma. Jesus deu salvo-conduto a Paulo. Significa dizer que Jesus ia fazer de tudo, ia proteger para que Paulo chegasse onde? Em Roma. Porque Roma era o centro do mundo, era o centro do império. E divulgar a mensagem de Jesus no centro do império seria tudo de bom. Foi tão tudo de bom, que foi que aconteceu? Que o próprio Império Romano depois se converteu ao cristianismo. Entre aspas, virou o catolicismo, a Igreja Católica Apostólica Romana, que foi a responsável por propagar o evangelho por todos os lugares, porque os romanos, para onde ia, levavam a religião. Os romanos evangelizaram a Europa toda, até o norte da África, e essa evangelização veio para a América. Então vejamos, nós conhecemos Jesus por causa de Paulo. Essa é a grande importância, a grande maravilha. Então, se uma pessoa foi preparada para vir, mas Jesus sabia que ela estava em semi-condições para isso, e precisou algumas vezes vir para dizer, tem bom ânimo, a pergunta que eu faço agora para terminar é, e nós? Nós também programamos, nós também nos programamos para vir. Será que hoje nós somos espíritas por acaso? Será que já não fomos, já não caminhamos nessa mesma direção algumas vezes? Seja no catolicismo, porque ele é bem longevo, né? Tem mais de quase 2000 anos, ele surge no século 300, mais ou menos, depois de Jesus. Então, quantas vezes nós, caminhamos por dentro dos monastérios, das igrejas, dos conventos, fomos também religiosos, católicos, enfim. E agora, mais uma vez, estamos aqui. Talvez nessa, entre aspas, nossa última encarnação na Terra em transição, para mais uma vez divulgarmos por promessa o Evangelho de Jesus. O que Jesus pode esperar de nós? É só uma pergunta. Sintam essa pergunta com grande responsabilidade, como se fosse o próprio Cristo. Mas eu digo para vocês, quando por algum motivo o nosso ânimo rebaixar, Jesus aparece. Ele aparece e vai dizer, tem bom ânimo, eu estarei contigo até o fim dos séculos. Jesus vai dizer isso. Ele pode não vir pessoalmente, mas ele virá através de quem quer que seja, de qualquer pessoa, mas ele vai vir comunicar com você, porque Jesus quer que todas as suas ovelhas se salvem, e todos nós somos as suas ovelhas. Essa é a mensagem que Jesus de Nazaré me pediu para vir hoje à noite aqui comunicar a vocês. Tenham bom ânimo, eleve o sentimento, o pensamento, divulguemos o Evangelho de Jesus, se possível falando, mas de preferência praticando, e aguardemos que o mundo melhor virá. Que Deus nos abençoe, muita paz e até a próxima, quem sabe, se Deus quiser.